Você está tendo dificuldade para calcular o preço do seu artesanato? Então fica nesse vídeo que eu vou trazer aqui várias dicas para te ajudar. Olá pessoal, tudo bem? Célia Oliveira aqui para mais um vídeo. Esse vídeo está bem diferente, mas está bem diferente mesmo, porque não é de passo a passo. E eu resolvi trazer esse vídeo porque eu sei que muita gente tem dificuldade para colocar o preço correto no seu artesanato. Eu também tinha muita dificuldade. E se você já gostou da ideia aqui do vídeo, aproveita e já se inscreve aqui no canal. E vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar todo o passo a passo. Então, para começar aqui, eu vou te mostrar 4 elementos que você tem que levar em consideração quando você vai fazer aí o seu cálculo. O primeiro deles é o custo variável. O que é o custo variável? O custo variável são todos os materiais que você usa para fazer uma única peça. Então, nesse custo aqui, você vai colocar todos os materiais, tudo que você usa. E aqui você pode colocar também os gastos extras que você pode ter. Por exemplo, se você vai comprar os seus materiais, você pode colocar aqui transporte. Se você compra pela internet, você pode colocar o frete. E vai uma dica aí importante para você comprar os seus materiais tudo de uma vez, para você juntar e comprar tudo na mesma compra, tá? E aí o frete às vezes sai até de graça. Ou se você compra em loja física como eu, você pode separar um dia para você ir lá e já comprar tudo de uma vez. Você economiza tempo e dinheiro. Então aqui você vai colocar os materiais e algum gasto a mais que você tenha. Tudo isso aqui você vai colocar nesse custo variável. Por que chama variável? Porque vai variar de acordo com a peça que você vai vender. O próximo custo aqui é o custo fixo. O custo fixo eu coloquei aqui para a gente ter um cálculo mais completo, caso você tenha que calcular aí para você já saber mais ou menos como você tem que fazer. Mas vamos supor que você não tenha, né? Você faz o seu artesanato aí, mas isso não impacta na sua água, na sua luz, né? Na sua conta de luz. Então não tem problema nenhum, você não precisa colocar, tá? Você não precisa fazer. Agora, por exemplo, vamos supor que você tem um MEI, aí você tem que colocar. Porque o MEI é um valor ali que você paga todo mês, mesmo sem você vender. É um valor que você paga, o MEI é para sua empresa. Então ele tem que ser colocado nos seus cálculos sim. E é claro que você vai diluir aí, você vai ver mais pra frente, eu vou te mostrar. Próximo elemento aqui que você tem que colocar aí na sua conta é a mão de obra, ou seja, a sua hora de trabalho. Quando você trabalha para uma empresa, você tem ali o seu salário, certo? Então com o artesanato não é diferente. Então as suas horas de trabalho, elas têm que estar sim aqui no cálculo. É quanto você vai querer ganhar de salário. Então mais pra frente eu vou te mostrar. O próximo aqui é a margem de lucro. A margem de lucro não tem nada a ver com as suas horas de trabalho. A margem de lucro é para a sua empresa. Então é um valor que vai entrar na sua empresa para você reinvestir. Por exemplo, vamos supor que você trabalha com algum maquinário aí. Eu, por exemplo, eu tenho a prensa, né, para fazer as forminhas e de vez em quando eu tenho que ficar trocando a resistência. Então é esse valor aqui que eu uso para trocar resistência. Esse valor você vai definir também. Você que vai definir quanto que vai entrar para a sua empresa, para o seu ateliê. Então são esses 4 elementos que você vai colocar na conta. Eu vou te mostrar aqui uma conta fictícia, tá? Com valores aqui que eu inventei, mas é só para você ter noção de como faz para você fazer aí a sua conta, tá? Outra coisa aqui bem importante, que a gente não faz, eu sei porque eu não fazia isso, porque eu lembro que antes entrava um pedido e eu não sabia direito o que tinha que comprar. Chegava lá na loja, eu falava, eu acho que é isso e isso. Eu ficava tentando memorizar na cabeça. Aí eu comprava o que tinha que comprar. Aí na hora de fazer o pedido, esqueci de comprar isso. Aí eu tinha que ir em algum lugar, no armarinho ali perto, pagava mais caro. Então olha só, perdia tempo, né? Porque você tá naquele ritmo trabalhando, aí você tem que parar, você perde tempo. Então quando você começa a anotar, você trabalha de forma mais organizada e você tem noção de quanto está entrando, de quanto está saindo. Você tem mais clareza do que você pode estar fazendo para você lucrar mais e você conseguir aí vender mais também o seu produto. Então eu vou te mostrar aqui o que você vai colocar aí no custo variável, tá? O que eu coloquei aqui. Aqui no exemplo eu estou fazendo com forminha e eu coloquei aqui a goma, o tecido, tela escócia, cola quente. Se você trabalha com forminha, tem que colocar cola quente. Se você usa cola instantânea, da mesma forma. Você vai colocar aí, quanto que eu usei ali para colar tal coisa, porque tem que colocar. Você vai ter que comprar esse material. Então, se você vai comprar e vai usar, ele tem que estar aqui na conta, tá? Aí você vai colocar, eu coloquei aqui fita adesiva, embalagem, transporte. Esses são os gastos extras que eu comentei com você lá na frente, tá? Então a fita adesiva que você usa para embalar a sua caixa, eu coloquei aqui porque eu uso muito aquela fita transparente.
Embalagem, você usa aí, o que você usa aí na sua embalagem? Tem que colocar. Transporte, eu coloquei, você tem que diluir aí o valor, quanto que você gasta mais ou menos de transporte, se você vai no correio, se você vai comprar material, quanto que você compra em média de material, quanto que você costuma gastar por mês de transporte. Coloca aqui também, você vai diluir de acordo com as quantidades de peças que você vende. Então tudo isso daqui tem que estar muito bem calculado, tem que estar muito bem certinho. Aqui eu coloquei só mais ou menos, mas você vai fazer de acordo aí com a sua realidade, vai colocar todos os gastos que você tem. E aqui eu fiz a conta, o valor total deu 41 centavos. Então o custo variável para esse modelo de forminha aqui, 41 centavos. Agora eu sei que muita gente tem dúvida, porque eu também tinha quando eu comecei, é normal. Como que a gente calcula o tecido? Então o tecido, eu vou te mostrar aqui, eu coloquei um exemplo aqui com o cetim, que é o tecido que eu mais uso para fazer forminha, tá? Eu coloquei aqui, quanto que o cetim tem de largura? Ele tem 1,40 de largura. E eu vou usar como base para fazer a conta 1 metro de cetim. Isso aqui, olha, é legal você fazer aí num caderninho, tá? Eu tenho anotação, até hoje eu tenho um monte de anotação que eu faço para cada modelo de forminha, porque cada forminha tem um tamanho diferente. Então é legal você anotar até mesmo quando entrar um pedido, porque aí você vai saber quanto de tecido você tem que comprar. Então aqui eu coloquei um modelo qualquer e a medida do molde, tá? Você vai medir pelo molde. E aí, claro que quando você mede pelo molde, sempre tem uma folguinha e aí você vai arredondar aqui na conta. Então aqui o molde ele mede 11 por 11. Se você tem a faca, mede pela faca. Você tem a faca de corte e vinco, você vai medir ali direitinho o tamanho da faca. E aí você vai ter 140, que é a largura do tecido. Se você vai calcular um tecido de 1,5 m, você vai colocar 1,5 m. E aí dividido por 11. E aí eu tive um resultado aqui de 12. Eu consigo fazer 12 camadas nesse tecido, eu consigo fazer 12 vezes esse molde. E aqui eu vou ter 100, tá? Que é o valor base aqui de 1 metro. 100 dividido por 11, eu vou chegar ao resultado de 9. Então aqui eu vou ter 12 camadas que eu vou conseguir aqui na largura do tecido por 9 camadas do comprimento, que é de 1 metro, eu vou chegar ao resultado de 108 camadas. E aí você vai pegar o valor do tecido, você vai colocar aí o valor do tecido, que eu coloquei 4,20, você vai colocar de acordo com o tecido, tá? E você vai dividir pela quantidade de camadas que você conseguiu encontrar, 108. E aí vai chegar ao resultado de 3 centavos por peça. Agora vamos supor que a forminha que você faz aí vão 2 camadas. Aí você vai ter que dividir, você vai fazer 108 dividido por 2. Você vai chegar a 54 ou por 3 e aí assim por diante, de acordo com a quantidade de camadas que você usa. Aqui no exemplo eu coloquei como se fosse uma camada só do cetim. Eu cheguei ao resultado de 3 centavos. Próximo aqui que a gente vai ver é o custo fixo, assim, mais detalhadamente. Eu coloquei aqui um exemplo aqui fictício, né? Vamos supor que você gasta R$20 de luz, R$60 de internet e telefone. Eu coloquei o MEI aqui, esse valor aqui tá até desatualizado. E aí eu coloquei um total aqui de R$133,25. Foi o que deu aqui da minha conta toda. E aí eu vou pegar esse valor e eu vou dividir, porque esse valor é o valor que eu pago por mês, certo? E então eu vou pegar esse valor e eu vou dividir pelas minhas horas de trabalho. Como que eu cheguei aqui a 160 horas? 8 horas por dia, 5 vezes por semana. E aí eu fiz 8 vezes 5, 40. E eu tenho 4 semanas do mês, então eu fiz 4 vezes 40, eu cheguei a 160. Então essas horas aqui é de acordo com o seu tempo aí de trabalho, né? Quanto você está disposto a trabalhar ou quanto você tem disponibilidade para trabalhar com artesanato, tá? Então aqui você vai colocar as suas horas. E aí eu cheguei ao resultado de 83 centavos. Como que eu fiz? O valor total do custo fixo, vamos supor que você tem só um mês. Aí você vai pegar esse valor e você vai dividir pelas horas que você vai trabalhar no mês, tá? E aí você vai chegar aí a um valor. Aqui eu cheguei ao valor de 83 centavos. Agora eu tenho que fazer outra conta com custo fixo. Preste atenção nesse momento aqui. Você vai fazer outra conta de acordo com o tipo de artesanato que você trabalha. Porque 83 centavos é o valor que eu cheguei por hora, tá? Não é o dia inteiro, é por hora. Então você tem que ver o tipo de artesanato que você faz. Você consegue fazer quantas peças em uma hora? Aí você vai me falar, não, Célia, mas olha, o meu tipo de artesanato aqui eu levo 3 horas para fazer, ou eu levo o dia todo. Tem peças de artesanato que são mais demoradas. E aí você vai fazer de acordo com o tipo de artesanato que você faz. Eu coloquei aqui no exemplo
que esse modelo de forminha dá para fazer 13 unidades em 1 hora. E aí eu tenho que dividir esses 83 pela quantidade de forminhas que eu consigo fazer em 1 hora. Agora, se você, por exemplo, se você faz uma peça que leva 2 horas, aí você vai multiplicar 2 vezes esse valor. 3 horas, 3 vezes esse valor e assim por diante. Agora, no caso das forminhas, a gente consegue fazer mais de uma por hora. Só que uma coisa aqui que a gente tem que considerar, quem trabalha com forminha, é que às vezes a gente não calcula muito o tempo da goma também, ou do tingimento. Então a gente tem que calcular também esse tempo que você demora para fazer. Não é só ali a forminha montar rapidinho, porque é rápido mesmo, mas a gente também tem que levar em consideração o tempo da goma. E uma dica aqui para você que está começando é você realmente calcular. Começou a fazer a sua forminha ou a sua peça aí que você trabalha, coloca no cronômetro. No seu celular você coloca lá, você começa a ver, eu comecei tal hora, e aí não tem que ter interrupção, não tem que parar para fazer outra coisa, né? E aí você para e fala, bom, levei tanto tempo para fazer essa peça. É muito importante fazer isso, porque até mesmo para ver se você não está se distraindo com outras coisas. E dessa forma, você também vai poder acelerar um pouco o seu processo de trabalho. Então aqui, depois que eu fiz o cálculo, 83 dividido por 13, eu tive o resultado aqui de 6 centavos. Esses 6 centavos é o que eu vou colocar lá no custo, no cálculo que eu estou fazendo para chegar ao preço de venda da minha forminha. Agora a gente vai aqui para mão de obra, que são as suas horas de trabalho. Então eu coloquei aqui um salário qualquer, você vai colocar quanto que você quer ganhar. E aí você vai colocar, você vai dividir, vai voltar naquela continha que eu te falei agora há pouco, que é quantas horas você vai trabalhar por mês. Coloquei aqui 40 horas, né? Então a gente faz aí por semana, são 4 semanas, que dá 160. Então eu vou fazer o valor que eu quero, se você quiser 1.000, você vai colocar 1.000 e vou dividir pela quantidade de horas mensais, tá? Ao todo, no mês todo. E vou chegar aqui ao valor da minha hora. Esse valor aqui não é do dia, 9,37 deu aqui o meu resultado, não é o dia, é por hora. Então a minha hora de trabalho, eu quero receber R$ 9,37, ok? Então é isso que você vai fazer, você vai determinar aí quanto você quer ganhar por mês e quantas horas você vai trabalhar. Então você divide quanto você quer ganhar pelas horas que você pretende trabalhar. E aí você vai chegar ao valor da sua hora de trabalho. E agora a gente vai fazer aí outro cálculo, olha só, lembrando aqui, né, vamos relembrar que você tem que fazer um cálculo aí de acordo com o seu artesanato. Então, no caso, as forminhas, eu faço 13, esse modelo que eu coloquei aqui, né, 13 unidades em 1 hora. Então, você vai fazer aí de acordo com o seu artesanato. Então, se você leva 2 horas, você vai fazer 2 vezes 9,37. Agora, se você consegue fazer mais peças, aí você vai fazer a continha, né? Você vai ver aí quantas peças você consegue fazer e aí você vai dividir pela quantidade de peças. E eu cheguei aqui ao resultado de 72 centavos. Agora, olha só, aqui vai ficar tudo mais fácil, porque você só vai somar tudo. Você vai somar o custo variável, lembra? A gente teve 6 centavos. O custo fixo foi 41 centavos. Se você não tem custo fixo, você não precisa colocar. E a mão de obra, que é o salário que você quer, né, obter para você, 72 centavos. Então, tudo isso daqui eu consegui chegar ao valor de R$ 1,19. Aí você me pergunta, então você vai vender por esse valor? Não vou vender por esse valor, porque ainda está faltando a margem de lucro. Eu acabei de falar agora há pouco da margem de lucro. A margem de lucro tem que ter para sua empresa. E agora, nesse momento aqui, eu vou te mostrar uma forma, a forma correta que você tem que fazer esse cálculo aqui da margem de lucro, porque a gente comete muito erro de só jogar lá mais 20%, mais 30%, mais 15%, e a gente não tem muita noção se está realmente entrando ali aquele valor que a gente quer. Eu comecei a perceber que essa conta estava errada quando eu comecei a vender e ter que pagar comissão, porque quando você vende em marketplace, você tem que pagar uma comissão. Vamos supor que lá no Instagram você vende por um valor X, né? Porque tudo que entra é seu, você não tem que pagar comissão. Mas quando você for vender, sei lá, no Mercado Livre, você tem que acrescentar ali um valor, né? Você tem que colocar ali o que eles estão cobrando a mais, né? A comissão. O valor da forminha deu R$ 1,19. 30% é o valor que eu quero para o lucro da empresa. É um exemplo aqui, 30% é o valor que eu quero. Então, eu vou fazer dividido por 0,70. Eu vou te explicar melhor, tá? E aí eu cheguei ao resultado de R$ 1,70. Então, R$ 1,70 é o valor final, é o preço final, esse valor aqui que eu tenho que vender a minha forminha. Então, eu vou te explicar melhor aqui sobre a margem de lucro.
Eu coloquei um exemplo aqui, tapete de crochê, tá? Para ficar diferente. E aí eu cheguei, fiz lá todos os meus custos, né? Fixo, tudo, cheguei ao valor de R$120. Agora é o momento de colocar o lucro. E eu estabeleci aqui que vai ser 35% para minha empresa. É quanto eu quero para minha empresa, 35%. É um exemplo, tá? Aí é essa conta que eu tenho que fazer. Que equivale a 100, menos 0,35, que é quanto eu quero de lucro. Então eu coloco na forma decimal, 0,35. Então você vai fazer aí na calculadora, na sua calculadora, menos a quantidade que você quer, né? Se você quer 30%, menos 0,30. Se você quer 20%, menos 0,20. Aí você vai chegar a um resultado. Quando você chega aqui no resultado, no caso aqui deu 0,65. Aí você vai dividir, você vai pegar o valor que você tem, que é o valor do tapete, que é 120, e você vai dividir pelo valor da continha que você fez, que no caso 0,65. E aí você vai chegar a 184,60. 184,60 é o valor que tem que vender o tapete. Então essa é a maneira correta de você jogar aí essa porcentagem, essa margem de lucro que você quer obter para sua empresa. Eu vou te mostrar aqui como que dá certinho quando você faz assim. Eu tenho um lucro aqui de 64,60, porque eu cheguei a 120 e eu vou vender, né, colocando a margem de lucro, eu vou vender por 184,60. 184 menos 120, 64,60. Esse é o lucro. E aí aqui o preço final, né, que ficou 184,60. E agora para conferir, eu tenho que dividir o meu lucro pelo preço final, que é 184,60. E aí eu chego realmente aos 35%. Então você vê aí que bate certinho, né, os 35%. Agora eu vou te mostrar a forma errada, a forma que eu fazia antes. 120 mais 35%. Aí eu chego a R$162. E aí eu obtive um lucro de R$42, né? 162 menos 120, R$42. Quando eu vou conferir 42 dividido por 162, que é o lucro dividido pelo valor final, eu chego a um lucro de 25%. Então esse é o lucro que dá quando eu faço dessa forma. Aí você me fala, Célia, mas 25% já tá bom. Tudo bem, pode ser, não tem problema, desde que você saiba que está entrando esses 25% e não 35% como você esperava. Então você tem que ter clareza de quanto está entrando. Se você está pensando, nossa, mas isso aí é muito difícil, eu tenho que fazer esse cálculo aqui todo complicado. Não é, gente, é fácil. Eu vou te mostrar aqui uma maneira que você vai memorizar aí para você fazer rapidinho, tá? Porque aí você usa ali a calculadora do seu celular, mas rapidinho você vai ter em mente, mais ou menos, que foi a maneira que ficou mais fácil para mim. No caso da forminha, né, que tinha dado R$1,19, né, lembra lá, R$1,19. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o valor que eu tenho, que eu cheguei lá, de todos os cálculos, eu vou dividir pela diferença de percentual. Qual que é a diferença de percentual? Como que você chega nela? Você vai ter como base sempre o número 100. Então, você vai ter 100 e você vai fazer menos o valor que você quer. Então, se você quer 30%, 100 menos 30, 70. E aí eu passo para a forma decimal, 0,70. Coloco só o zero e a vírgula na frente. E aí eu pego lá a calculadora e divido, né? Faço a continha lá. R$1,19, 1,19, eu vou dividir por 0,70. E aí eu vou chegar ao valor correto, né? De acordo com quanto eu quero, que no caso aqui são os 30%. Do contrário, vai dar diferença, tá? Eu fiz até a conta aqui, eu vou só falar para vocês aqui para não ficar tão longo o vídeo, mas deu diferença de 16 centavos, só colocando mais 30%. Nossa, 16 centavos, é tão pouco, nem vou continuar fazendo assim. Só que a gente não vende avulso, né? A gente vende por atacado. Então vamos supor que você recebeu um pedido aí de 500 forminhas. Eu até fiz a conta aqui. Então pela conta que eu fiz aqui, 500 forminhas vai dar R$80 de diferença. Então olha só a diferença. R$80 é já o valor que você vai pagar ali nos materiais de repente. Tem que ter muita clareza dos seus números, de quanto entra no seu ateliê, de quanto sai, como que você tem que fazer esse cálculo da forma correta. Não adianta jogar qualquer número lá e falar assim, olha, fulano tá vendendo por tanto, eu vou vender também. Porque cada um tem a sua realidade. Você tem que fazer de acordo com os seus gastos. Quanto você gasta. Quando você tem clareza de tudo isso, você pode ver também onde você pode estar mexendo, ali onde você pode estar mudando, o que você pode estar fazendo para melhorar o seu custo. Então você tem que levar em consideração tudo isso daqui e começa a anotar todos os seus gastos aí, quanto você gasta, quanto que entra, quanto que sai.
para você ter noção, para você ter clareza dos seus números, tá? Isso vai fazer muita diferença no seu artesanato, muita diferença mesmo. Viu só quanta coisa você tem que calcular para ter o preço correto do seu artesanato? Vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link com o artigo completo. Então, se você ficou com alguma dificuldade aqui no vídeo, dá uma olhada lá no artigo, tá tudo bonitinho, tudo completo. Eu espero que você tenha gostado, que você não tenha mais dificuldade para calcular o preço do seu artesanato. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus e até lá!